eu sou psicóloga e terapeuta sexual Paula Espíndola e nessa reflexão de livro vou falar das 5 feridas emocionais. Peço que observe bem quais são essas feridas e faça o seu plano de ação no final do seu vídeo para reconhecer qual a ferida que mais mexe com você. Percebendo todo esse vídeo, se você achar que tem alguma ferida aí emocional que precisa ser trabalhada na terapia, estou à disposição para os atendimentos online. É só enviar uma mensagem no meu WhatsApp no 11 9 8313 2371. Lembrando que para todos os atendimentos será necessário agendamento e pagamento antecipado. Então é só enviar uma mensagem que estou à disposição. Então vamos para a reflexão de hoje, de número 28, com o livro As 5 feridas emocionais. Ela começa falando de uma experiência que pode levar a algumas feridas emocionais. Como seria a criação dessas feridas? Se uma experiência é vivida ou não na aceitação, ou seja, em meio a um julgamento, culpa, medo, remorso, a pessoa atrai para si circunstâncias e indivíduos que fazem reviver essa experiência. Tudo o que decidimos ou não, fazemos ou não, falamos ou não, e até mesmo o que pensamos e sentimos acarreta consequências. Quando crenças ou maneiras de pensar nos prejudica, tentamos ocultá-las, até acreditando que não existe mais. Então é importante ver a diferença entre a aceitação da experiência e a aceitação de si, que é mais difícil de realizar, pois nosso ego recusa-se a admitir as experiências penosas que vivemos, que tem como objetivo nos mostrar que agimos de maneiras diferentes com nossos semelhantes. Criamos máscaras, que são novas personalidades, que servem para nos proteger dessas feridas. Essas máscaras correspondem às feridas básicas emocionais. E quais seriam elas? A importância da máscara, ela é proporcional ao grau da ferida. Então, uma máscara, ela apresenta um tipo de pessoa, de caráter, que lhe é própria, pois numa atitude interior e os comportamentos da pessoa. Então, quanto mais grave, mais frequente o sofrimento causado por ela, o que obrigará a pessoa a se vestir nessa máscara, incorporando essa máscara somente quando quer se proteger. Então, vamos às respectivas feridas e máscaras. Em primeira, a ferida é a rejeição. Abandonar alguém é afastar-se dele em prol de outra coisa ou alguém. Ao passo que rejeitar uma pessoa é rechaçá-la, não querer ter ao seu lado na sua vida. A rejeição é uma ferida muito profunda, pois aquela que sofre por causa dela se sente rejeitado em seu ser e principalmente no seu direito de existir. A máscara usada é o escapista, que é a nova personalidade, o caráter desenvolvido para evitar a rejeição. É uma pessoa que duvida do seu direito à existência e que parece não ter encarnado completamente. Usar uma máscara significa não sermos nós mesmos. Acreditamos que ela poderá nos proteger. A primeira reação da pessoa que se sentir rejeitada é fugir. Então essa ferida ela é vivida com o genitor do mesmo sexo, que tem como função nos ensinar a amar, nos amar e dar amor. O genitor do sexo oposto nos ensina a receber o amor. A pessoa que sofre da rejeição procura incessantemente o amor do genitor do mesmo sexo que ela, seja buscando um pai ou uma mãe, transferindo a sua busca por outras pessoas do mesmo sexo. O sofrimento ele é tão intenso que cultiva rancor e ódio. Lembre-se que odiar exige muito amor, é um grande amor demasiado que se transforma em ódio. O escapista, com esse medo de rejeitar o sexo oposto, ele não quer ser acusado de rejeitar ninguém. Então ele vive experiências de rejeição com o sexo oposto, acusa a si mesmo por essa situação de rejeição e culpa o outro que o rejeitou. Quanto mais grave a ferida da rejeição, mais ela traz circunstâncias de ser rejeitado ou de rejeitar alguém. Criticamos nos outros tudo que nós mesmos fazemos e não queremos enxergar. Então as características dessa ferida são despertar da ferida, da concepção até 1 ano de vida, não sente o direito de existir. Manifesta-se com a figura parental do mesmo sexo. A máscara escapista, vocabulário, nulidade, nada, inexistente, sumir. Caráter, desprendimento com relação ao material, perfeccionista, intelectual, passa de fases de grande amor a fases de ódio profundo. Não acredita no direito de existir, dificuldades sexuais, julga-se sem valor, procura solidão, apagado, capaz de se tornar invisível, descobre diferentes meios de fuga e devaneia com facilidade, dificuldade de ser compreendido e deixa de viver a sua criança interior.
O abandono. Abandonar alguém é deixá-lo, não querer mais se preocupar com alguém. É se alguém do mesmo sexo que nós. A ferida ativada é sempre a da rejeição. Se a pessoa do sexo oposto, aí sim é a ferida do abandono. A máscara que o indivíduo cria para si, tentar se esconder de si próprio e a sua ferida, é a do dependente. Então a forma de ajuda que o dependente mais carece é o apoio aos outros. Então ele necessita ser amparado antes de todas as decisões. A emoção mais intensa vivida pelo dependente é a tristeza. Ele sente lá no fundo de si, sem compreender nem poder explicar de onde ela vem. Então guardamos ressentimentos contra um de nossos pais, mesmo inconscientemente. Nossas relações com todas as outras pessoas do mesmo sexo desse genitor serão difíceis. Lembre-se que a pessoa, com essa incapacidade de nos perdoar, fazemos isso como uma causa da nossa ferida. Então, quanto mais profunda a ferida do abandono, maior esse autoabandono ou abandonar as situações difíceis. Nos criticamos nos outros tudo que nós fazemos e não queremos ver. Conforme a gravidade da ferida e a intensidade dessa dor, pode ser usada essa máscara com uma maior ou menor frequência. Então, as características da ferida do abandono. Despertar da ferida entre 1 e 3 anos de idade com o genitor do sexo oposto. Falta de alimento afetivo ou tipo de alimento desejado. A máscara, dependente. O vocabulário, ausente, sozinho, não suporto, estou sendo devorado, não largam do meu pé. Caráter, vítima, exclusivista, necessidade de presença, de atenção, apoio, de amparo, dificuldade de fazer ou decidir qualquer coisa sozinho, pede conselhos, não necessariamente para seguir. Voz de criança, dificuldade de receber um não, não aceita recusas, triste, chora com facilidade, prende-se fisicamente nos outros, busca independência e gosta de sexo. O seu maior medo, a solidão. A ferida da humilhação. A humilhação é a ação ou efeito de humilhar, rebaixamento moral, ativamento. Essa ferida, ela está ligada principalmente ao mundo físico, do ter e do fazer. O despertar da ferida se produz no momento em que a criança sente que um dos seus pais tem vergonha dela quando ela está suja, faz uma malcriação, está mal vestida. Então a ferida da humilhação, ela é comumente vivida mais com a mãe. A criança que vive humilhação, ela forjará para si a máscara do masoquista. O masoquismo é um comportamento de uma pessoa que se encontra satisfação e até prazer em sofrer. Procura dor e humilhação de uma maneira inconsciente. Ele se planeja para se machucar ou castigar-se antes que os outros o façam. Ele não compreende que está fazendo tudo para os outros, os desagrada e humilha, fazendo sentir sem sua ajuda não serão bem-sucedidos. Então é importante ressaltar que os outros não podem nos fazer sentirmos culpados, pois a culpa só pode vir dentro de nós. Cada pessoa que veste a máscara do masoquista para evitar a humilhação, conforme a gravidade da ferida e a intensidade dessa dor, essa máscara ela pode ser usada em vários minutos, por semana ou praticamente o tempo todo. As características dela: despertar da ferida de 1 e 3 anos de idade, com um genitor responsável por seu desenvolvimento físico, em geral a mãe. Falta de liberdade, sentir-se humilhado pelo controle desse genitor. Máscara, masoquista. Vocabulário: ser digno, ser indigno, pequeno e grande. Caráter: sente vergonha de si mesmo e dos outros ou medo de causar vergonha. Não gosta de ir muito depressa, conhece suas necessidades, mas não as escuta. Carrega muito peso nas costas. Controla-se para evitar a vergonha, julga-se sujo, sem coração, um pouco menor do que os outros, dependente, de um jeito de não ser livre. Significa ilimitado. Não sabe pôr limites, maternal, hipersensível, castiga-se julgando os outros, quer ser digno, sente nojo, vergonha, necessidades sexuais e recompensa pela comida. O seu maior medo, a liberdade. Traição. Essa é uma ferida despertada entre 2 e 4 anos de idade, no momento que a energia sexual ela se desenvolve, desenvolvendo o complexo de Édipo. Essa ferida é vivida com o genitor do sexo oposto. Então a mãe faz a criança perceber que esse pai que existe é tão importante quanto ela própria. Isso deveria ser feito. Na maior parte do tempo, o complexo de Édipo ele é mal vivenciado, porque a mãe ela é muito possessiva em relação ao filho e o pai em relação à filha. Quando a criança começa a viver as experiências de traição, ela cria uma máscara para se proteger. E essa máscara é do controlador, que satisfaz o seu ego, que não suporta perceber que ela própria seja capaz de cometer uma traição.
Pessoas portadoras dessa ferida sofrem com o ato do genitor do sexo oposto não cumprir o seu compromisso de acordo com as expectativas que a criança tinha de um pai ideal. As características é o despertar da ferida entre 2 e 4 anos, com o genitor do sexo oposto, quebra de confiança, expectativas não correspondidas na conexão entre amor e sexualidade, manipulação, máscara, controlador, vocabulário, dissociado, você entendeu? Sou capaz, deixa que eu faço sozinho, eu já sabia, confia em mim, eu não confio nele. Caráter, julga-se responsável e forte, procura ser especial, importante, falha em cumprir seus próprios compromissos e promessas, mente com facilidade, manipulador, sedutor, humor instável, convicto de ter razão, convence o outro, mas é impaciente, intolerante, eficiente a fim de ser notado, engraçado, fechado, não mostra sua vulnerabilidade, medo de trair e de ser traído. Seu maior medo é dissociação, separação, renegação. Agora vamos para a injustiça. A justiça é o ato de você contrair a justiça, certo? Então vamos pensar, a pessoa que ela sofre essa injustiça é aquela que não se sente apreciada no seu justo valor, ela se sente rejeitada ou julga não merecer o que é de fato cabível a ela. É despertada dos 4 e 6 anos, quando se torna consciente de que é um ser humano. Então ela vive a ferida através do genitor do mesmo sexo. A máscara para se proteger é a rigidez. Comportamentos rígidos, sensíveis, desenvolve uma capacidade de não reconhecer essa sensibilidade e de se mostrar aos outros. A maior injustiça que o rígido vivencia é em relação a si mesmo. Não é porque tentamos mentalmente nos convencer de que merecemos alguma coisa que a aceitação é de fato consumada. O propósito do rígido ao criar suas motivações é alcançar a perfeição por si mesmo, segundo o seu ideal dessa perfeição. As características: despertar da ferida entre os 4 e 6 anos, com genitor do mesmo sexo, busca ser eficaz e perfeito e tem bloqueio da individualidade. A máscara, o rígido. Vocabulário: sem problema, sempre, nunca, muito bom, muito bem, muito especial, justamente, exatamente, seguramente. Concorda? Caráter: perfeccionista, invejoso, isola-se, cruza os braços, eficaz para ser perfeito, otimista em excesso, ativo, dinâmico, justifica-se o tempo todo, dificuldade de pedir ajuda, sem motivo para esconder a sua sensibilidade, um tom de voz seco e severo, não admite ter problema e duvida das suas escolhas. Compara-se muito com os outros, dificuldade de receber, acha-se injusto, dificuldade de ter prazer em se sentir culpado, não respeita seus limites, exige muito de si, aprecia a ordem, é severo com seu próprio corpo, retula em demonstrar afeto e gosta de ser sexy. O maior medo é a frieza. E como se curar dessas feridas? A primeira etapa para curar é reconhecer e aceitar, sem resignificar-se, aceitar, olhar, saber que resolver isso seria muito importante. Criar máscaras para não sofrer é um gesto de amor para com você mesmo. Não é a experiência que importa, mas sim o que você sente diante dela. Então usamos essas máscaras para nos proteger quando temos medos de sofrer, de reviver uma ferida. Toda máscara tem um ponto em comum, em que a pessoa a veste, ela não tem consciência do que faz. Aqueles que a cercam em contrapartida veem com mais facilidade a máscara usada por ela. Um amor incondicionalmente é aceitar a si mesmo que não concorde, mesmo que não compreenda o porquê de determinadas situações. Compreender o que você receia receber dos outros ou que neles recrimina também impõe a eles, assim como a si mesmo. Amar e aceitar uma ferida significa reconhecê-la, saber que você retornou essa ferida para assim poder curá-la, proteger-se criando essa máscara. Então vamos para as etapas. Tornar-se consciente da máscara ao qual você recorre e quando revolta ou resiste a assumir sua responsabilidade, preferindo acusar os outros pelo seu sofrimento, você deve se dar o direito de se ressentir com os seus pais ou com ambos. Se volta a ser você mesmo, em que deixa de acreditar que precisa vestir uma máscara para se proteger. Nenhuma transformação é possível sem aceitação. Ela é um elemento desencadeador da cura. E quais seriam as técnicas, então, para você entrar no melhor caminho? Ferida da rejeição, o caminho certo seria você se ocupar cada vez mais no seu lugar, se autoafirmar. A do abandono, se sentir bem, mesmo estando sozinho, procurando menos atenção. A da humilhação, arranjar tempo para observar as necessidades antes de dizer sim aos outros.
a da traição, quando não se sente mal, já não se sente mal quando vem ou atrapalha os seus próprios planos, da injustiça, quando se permite ser menos perfeccionista, conectando-se aos seus erros, vivenciando a raiva ou mesmo a crítica. A autonomia afetiva é a capacidade de saber o que queremos e de empreender as nossas ações necessárias para realizar. Sabemos que podemos medi-la de uma maneira que possa nos auxiliar. Lembre-se, não é o que você vive que faz você sofrer, mas sim a reação a que você vive por causa das suas feridas não curadas. Então, plano de ação, papel e caneta na mão, ó, coração aberto. Primeira pergunta, qual a sua ferida emocional? Dessas 5 feridas. Segunda, como lida com a sua máscara? Terceiro, assume suas responsabilidades ou culpa os outros? Quarto, qual a importância que dá para si? Quinto, está disposto a aceitar e enfrentar a sua ferida? Sexto, de 0 a 10, quanto foi seu aprendizado analisando a sua ferida emocional? Vote esse vídeo quantas vezes for necessário. Veja os slides para você entender melhor qual a sua ferida. Responda de coração aberto. Afinal, quem cuida da mente, cuida da vida. Um grande abraço. Tchau, tchau.